Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa série de aulas aí gratuitas, free. Eu vou estar compartilhando aí um conteúdo de análise gráfica, tá bom? Hoje a gente vai ver suporte e resistência, e nas aulas consecutivas nós vamos ver aí, iremos trabalhar com linhas de tendência, pullback e Fibonacci, tá bom? Então, vamos estar primeiro explicando aqui o que seria um suporte e o que seria uma resistência, que vai ser bem rápida, de forma bem intuitiva, tá? Para compreensão de vocês. Ou seja, o canal, que é assim que nós chamamos, ele sempre vai ter uma resistência, e nessa resistência aqui a gente concentra as máximas, ou seja, são as máximas que o preço de determinado ativo ele chega, tá? E a região de suporte, a gente sabe que são regiões de mínimos, ou seja, a mínima que determinado ativo ou qualquer ativo ele vai alcançar. As regiões de suporte, geralmente, elas são bem seguras e confiáveis, porque elas indicam o final de uma tendência e o início de uma outra. Como por exemplo aqui, olha só. Imagina comigo que a gente está tendo aqui, ó, uma tendência de alta, tá subindo, vai acontecer a mudança de tendência. O que antes era uma tendência de alta, ela vai se tornar uma tendência de baixa. Entendeu? Assim acontece também na região de suporte. É um lugar onde acontece a mudança de tendência. A gente está vindo de uma tendência de baixa, uma tendência de queda, e quando ele se aproxima aqui, quando ele chega nessa região aqui de suporte, a gente tem o que? A gente tem uma mudança de tendência. Antes a de queda, ela acaba virando uma de alta. Isso se dá porque nessas regiões de suporte e nas regiões de resistência, nós temos as pessoas que elas estão posicionadas. Ou seja, na região de suporte, existem pessoas que estão esperando o preço chegar aqui para que elas possam fazer o que? E o contrário acontece na região de resistência. Existem as pessoas que elas estão posicionadas para a venda. Ou seja, elas estão posicionadas para a venda. Quando o preço ele chega nesse nível, vai vendendo, tá bom? Dando sequência, a gente precisa pegar e saber que como que nós vamos fazer o traçamento aí dessas regiões. A gente sempre busca em tempos gráficos maiores para que a gente possa pegar e usar como parâmetro, tá bom? Mas e como que a gente identifica aí o que seria um suporte, o que seria uma resistência, tá? Olha só. Eu vou colocar aqui de amarelo, tá? Para uma melhor visualização. Vocês conseguem pegar e perceber que isso aqui, olha só, elas estão todas no mesmo nível. Então, veja comigo. Aqui a gente teve a primeira aproximação. Aqui a gente teve uma segunda. Ou seja, a gente já tem a possibilidade aqui, ó, de pegar, e se o preço ele se encontrar aqui nesse mesmo parâmetro, nesse mesmo nível, a gente faz a marcação com as linhas. Quando ele toca mais uma vez, o que a gente faz? Aqui uma resistência, tocou uma vez, tocou duas, na terceira a gente abre uma operação de venda, operação de 1 minuto para a próxima vela. Ou seja, quando ele se aproximou nessa vela verde aqui, a gente coloca para a próxima vela, sempre mudando, tá, no tempo. E aí a gente teve o que? A gente teve um win, por quê? Porque o fechamento dessa vela foi aqui embaixo. Ou seja, aqui a gente tem a nossa primeira ordem, tá? E uma outra coisa também, vamos colocar aqui. A gente também consegue pegar e identificar nesse mercado lateral isso aqui, ó. A gente teve vários toques aqui, olha só. A gente teve uma outra manifestação aqui. Aqui aconteceu um falso rompimento. A gente teve a tentativa de rompimento para baixo, mas ele segurou, tá? E bem aqui, olha só, a gente já teve, quando essa linha imaginária que a gente traçou como nossa resistência, o fechamento da vela foi aqui. E olha só como deu certo. Olha só, aqui também tocou na nossa linha, a gente abre uma operação de compra, porque é uma resistência. Na resistência nós fazemos o que? Nós compramos. A gente consegue pegar e ver que a expiração da vela terminou aonde? Terminou aqui, ou seja, acima. Aqui seria uma outra linha. Desculpa, aqui seria um outro gain. Então a gente já teria uma outra operação vencedora, tá bom? Sempre estou recomendando às pessoas que quando elas forem fazer, elas não sabem, tá aqui, ó. Ele sobe e ele desce sempre com muita frequência.
Então o que que acontece? Às vezes não dá tempo, como por exemplo aqui, olha só esse nível. Aqui ó, teve um falso rompimento e depois ele subiu. Enquanto no tempo gráfico de 5 minutos você teve tudo no mesmo nível. Então a gente usa a operação de 1 minuto. A gente faz a operação de 1 minuto, mas as nossas análises não são feitas em 1 minuto. O que que eu recomendo, tá? Eu recomendo o tempo gráfico de 5 minutos. Com os tempos gráficos de 5 minutos, eu vou estar voltando aqui. Olha só, um gráfico, eu vou estar traçando aqui na própria IQ. Olha só, aqui e aqui. Vamos pegar essa região aqui. Quando a gente coloca aqui em 1 minuto, olha só como é que vai ficar. Você só precisa pegar e fazer pequenos ajustes, tá bom? Para concentrar aqui as ordens. Olha só. Vamos tirar o print. E veja a aproximação aqui. A operação de venda aqui, porque é uma resistência. E olha só onde terminou. A operação de 1 minuto teria dado gain. Aqui a gente teve um falso rompimento, né? Mas aqui a gente poderia ter dado a entrada. Olha só. A gente tocou na nossa linha. A gente vendeu. Ele veio até aqui em cima. Mas olha só onde foi o fechamento dele. Foi abaixo da região, tá bom? Aqui embaixo a gente teve essa micro tendência aqui de queda, tá? No nosso canal, tocou na linha, a gente fez a operação de compra e olha só onde terminou. Aqui a gente vê a tentativa de, a gente viu a inspiração terminou acima, tá bom? Aqui ó, também mesmo jeito, se eu tivesse entrado eu teria dado gain nessa. Se eu tivesse entrado nessa aqui eu teria dado gain nessa. E eu poderia ter ganho nas duas taxas, tá bom? O que que seria ter ganhado nas duas taxas? É muito simples. A gente teve o que? A gente teve a nossa formação de canal, tá bom? A formação do nosso canal. Aqui está o nosso canal. Quando o preço ele chega lá na nossa resistência, a gente faz aqui a nossa operação de venda. E talvez na mesma vela ele busque o que? Ele busque o suporte. Quando ele chega lá no suporte, a gente faz uma operação de compra. A gente consegue pegar e obter êxito tanto nessa operação da de venda, que chegou lá na resistência, como na de compra aqui no suporte, tá bom? E para as pessoas mais conservadoras, elas podem também ter a opção de trabalhar aqui no tempo gráfico de 15 minutos, tá bom? O que que seria o tempo gráfico aí de 15 minutos? O tempo gráfico de 15 minutos, cada candle desse aqui, ele tem 15 minutos. Ou seja, é uma maior segurança, porém, ó, tá fazendo aqui, traçamos o suporte. Quando a gente coloca aqui no tempo gráfico aqui de 1 minuto, olha só como que acontece o respeito, tá? Vamos lá, ó. Eu vou pintar de vermelho para significar que é a nossa resistência, ó. Vermelho, olha só. A gente veio numa tendência aqui de alta bem forte. Opa. A gente veio numa tendência de alta bem forte. Vamos lá, deu um problema aqui no computador. A gente veio numa tendência de alta, olha só, bem forte, se aproximou da nossa resistência, olha só, nossa resistência aqui, ou seja, eu entraria aqui, ó, vendido, e final da nossa vela, bem aqui. Primeiro, a gente poderia fazer o que? A gente poderia analisar o nosso suporte e olha só, vamos ver até onde ele foi buscar. Bem aqui embaixo, tá bom? Conseguiram ver? Ó, pro a gente já teria dado um outro gain. Então, isso aí era o que eu queria estar compartilhando com vocês, tá bom? Essa aula aqui ela é bem curtinha, vai estar no YouTube, tá bom? Qualquer coisa vocês podem comentar, suas dúvidas e, bom, eu peço que vocês possam pegar e deixar o like e também compartilhar, seguir lá no Instagram, eu vou estar deixando todos os links aí
na descrição do vídeo e que essa breve aula aqui sobre análise gráfica tenha sido proveitosa para vocês conseguirem entender o que é um suporte, o que é uma resistência, como fazer o traçamento e como fazer operações de 1 minuto nela, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.